Com coragem e glória. Hoje estou aqui pra receber vocês. Nessa tarde tão linda, digo boas-vindas e canto outra vez. Sentimos energia que se irradia. Colégio Lumière, cheio de cor, um lugar de sonhos e muito amor. É na escola que a gente cresce junto, cada história vira um conto. As amizades fortes a construir, professores ensinam a persistir. Nos corredores muitas aventuras, a vida aqui é cheia de ternura. Colégio Lumière, cheio de cor, um lugar de sonhos e muito amor. É na escola que a gente cresce junto, cada história vira um conto. Luzes iluminam nosso caminho, coração acelera sozinho. Todo dia é uma nova emoção, juntos somos uma forte união. Colégio Lumière, cheio de cor, um lugar de sonhos e muito amor. É na escola que a gente cresce junto, cada história vira um conto. Hoje, dia 9 de abril, mês de abril, além de ser um mês muito especial, que é o mês da conscientização do autismo, também é o mês do aniversário do coordenador Lucas. Mas não é hoje. Eu faço aniversário dia 14. Vamos fazer as contas? Vamos fazer as contas? Hoje é uma quarta-feira, dia 9. Dia 9. Dia 14. Se hoje é quarta, dia 9. Amanhã é quinta, dia. Depois de amanhã é sexta, dia. Depois de sexta é sábado, dia. Depois de sábado, dia 12 é domingo, dia. E depois é segunda, dia. Dia 14 ou 14, as duas formas estão corretas. Você pode dizer 14. 14 se escreve com C-A-K-T-O-R, né? 14. Agora, 14, aí já se escreve com Q-U-A, Qua. Mas ambas as formas estão corretas, tá bom? Pode ser falado escrito 14 ou 14. Combinado? Eu gosto de usar o termo 14. Por quê? Porque 14 é o 10 e o 4. 4, portanto, 14. Mas 14 também está correto. Bom, segunda-feira, dia 14, eu farei muitos aninhos. Quantos? Muitos aninhos. Mil, fala! Eu vou mostrar rapidinho nas mãos, vamos ver se vocês são ágeis para contar. 10. Será que eu tenho só 10 anos? Não, Ó. 8, 9, 1000. Fiz errado. 16, 40. 9 o quê? 19.
19! Ai, quem dera eu só tivesse 19 aninhos. Professor, Fala. eu faço aniversário em 20. Já 20? Um pouquinho depois de mim. Você tem 15! Eu tenho só 15 anos? Não, alguém falou que esse número é 9. Mas é 9 mais quanto? 10. Mas 9 mais 10 dá quanto? Não, tem muito mais do que 19. Ó, 15, 10, 90. meu Deus! 99? Eu sou muito idoso com 99. Gente, tem o número... Você já entendeu que tem o número 9. Agora... Não, você já entendeu que tem o número 9. Você já entendeu que tem o número 9. Agora, quanto 10 a mais pra esse 9, ó? 20, 29, 21, 21, 21, 21, 39. Só, obrigado. Ela falou só. Fala, Paola. Ô, Leonardo. É só Ah, tá longe ainda. Cada um abrindo o material de livre na página 28. Eu vou fazer 39. Então, hoje eu tenho quanto? Não, vou fazer... Isso. Eu, por enquanto, tenho 39. Beleza. Ó, tem barba branca já. Ó. Página 28. Guarda a ristinha agora, Paola. Na página 29 tem a dica de qual vai ser a história de hoje. Tá lá escrito, ó. Duas folhas secas. O que será que vai acontecer com o Tomás nessa história? Duas folhas secas. Como toda história, nós começamos com a nossa canção. Na sequência, eu já conto a história. E enquanto eu conto a história, neste quadrado bem grandão aqui, vocês vão desenhar aquilo que vocês acham muito importante para o Tomás conquistar. Pode ser que você prefira desenhar depois de ouvir um pouco a história, para ter uma ideia melhor, tá? Mas tem gente que já vai conseguir descobrir o caminho antes do desenho, tudo bem? Uma dica para conquistar o caminho. Uma dica. Sabe qual é a dica? Não, vou dar uma dica. Fazer o caminho contrário. Em vez de fazer de onde sai o Tomás, porque ó, o Tomás tem várias saídas, não tem, ó? Várias. Mas se você faz de onde ele chega para onde ele volta, às vezes é mais fácil de encontrar o caminho. E essa é uma dica do labirinto. Então, enquanto eu conto a história, vocês podem pensar no que vocês vão desenhar nesse quadrado amarelo, que vai ser o lugar onde o Tomás precisa chegar. Amarelo, desculpa. Nesse quadrado branco, vocês vão desenhar o que o Tomás precisa chegar e conquistar. Tá sem o seu material, Cecília? Já olhou na mochila? Então vamos ver se tá por aqui. Alguém mais está sem o material de livre? Assim, professor. Deixa eu ver. Isso. Mas veja. Tem uma coisa aí que você fez que não sei se está correta. Assim, professor. Você fez uma ponte. Como que ele pulou nesse aqui? Como que ele pulou isso aqui? Isso aqui é um buraco. Ele não consegue. Tem que achar outro caminho. É isso, professor? Depois eu vou ver se está certo. Alguém conhece uma borracha? Só pedir emprestado. Cecília, página 28, tá, Cecília? Vamos viajar na imaginação, ver o céu azul com nuvens de algodão, visitar o rei e a dona Fada, conhecer o príncipe e a princesa encantada. Mas se aparecer a bruxa má, o que é que o Tomás faz? Ele dá risada.
Era uma vez. 1, 2, 3. O quê? Era uma vez. 1, 2, 3. Quem conta um ponto? Quem conta um ponto? Não. Quem conta um conto aumenta um ponto. Já dizia minha. Consegui essa. Olha só pra mim aqui. Eu consegui. Que daí não tem buraco. Aí não tem buraco. Eu vou fazer outro caminho. Você me copiou. Não viu o céu. Mas se aparecer no jornal, o que a Mariana faz? Eu ponho ele lá privado por causa que eu ponho. Que hoje ninguém falou. Hoje sabe quem falou? Foi o Tomás. O Tomás falou que vai dar risada se a Bucha Má aparecer. Já dizia minha. Era uma vez as duas folhas secas. O que será que vai acontecer nessa história? Só pelo rostinho do Tomás dá pra ver que é alguma coisa um pouco grave. Qual será o nome do sentimento que o Tomás está sentindo só pelo rostinho dele? Será que é medo? Será? Vamos descobrir. Vamos descobrir. O Tomás sabia que não podia voar. Lógico, né? Ele já tinha tentado algumas vezes, mas nunca deu certo. E isso, naquele exato momento, era um problema sério, porque o Tomás não tinha a menor ideia de como ele ia descer daquele galho, o galho mais alto daquela árvore, sem voar. Ele não tinha ideia como que ele ia descer sem saber voar. Pulando, pega uma escada. Ia quebrar a E perna. se o Tomás voasse, ele sabia que ele ia direto pro chão, quebrando alguns galhos pelo caminho e provavelmente alguns ossos também. Subir na árvore tinha sido tão fácil. E do chão, a árvore nem parecia tão alta assim. O Tomás olhava lá para baixo e tinha certeza que de cima para baixo, os galhos não eram iguais quando ele estava de baixo para cima. Parecia que os galhos tinham mudado de lugar. Parecia que a árvore tinha crescido tanto. Agora que ele estava lá em cima, tudo parecia tão perigoso, tão distante, tão difícil. O Tomás havia subido feliz, agilmente, passando de um galho para outro galho, como se fosse um macaquinho. Foi subindo, foi subindo. Mas agora que ele estava lá em cima, ele não tinha a menor ideia de como ele ia descer. A mamãe do Tomás parecia tão pequenininha lá embaixo. O Geraldo, menor ainda. A Valentina, quase nada. A mamãe, o Tomás lá de cima da árvore, via a mamãe lá no gramado. A mamãe parecia do tamanho de uma formiga. É. O Geraldo parecia do tamanho de uma formiga bebê. E a Valentina parecia o tamanho do cocô da formiga. Não, isso é piolho. Do piolho da formiga? O Tomás fechou os olhos para não ter que ficar olhando lá para baixo. E cada vez que ele olhava para baixo, ele chegava a ficar tonto, dava uma tontura nele e ele começava a ter certeza de que ele nunca mais ia conseguir sair dali. Para falar a verdade, a sua situação não era nada boa, gente. Ele estava no alto, mas no alto mesmo.
E era muito perigoso estar naquela altura. Alguns galhos abaixo dele, onde o Tomás se agarrava com toda a força do mundo, passou um moço. O moço estava passando pela rua e viu o desespero da mamãe do Tomás. Que a mamãe do Tomás ficava para lá e para cá, olhando o Tomás lá em cima do galho. Meu Deus, meu filho, como é que você vai subir aí? E o Tomás lá em cima nem ouvia. O Tomás ouvia como se fosse uma formiga balança e ficava muito alto. O moço viu o desespero da mamãe do Tomás e foi lá tentar ajudar. O moço subiu até a metade do caminho e falou: Tomás, põe o pé direito aqui nesse galho. E o Tomás de olhos fechados lá em cima: não consigo, moço! Consegue sim, Tomás, é fácil. Ó, primeiro abre o olho, né? Abre o olho. Põe o pé direito aqui nesse galho. Deixa disso, Tomás. Se você conseguiu subir, consegue descer. Mas abre o olho. Abre o olho, põe o pé direito nesse galho aqui. Juntos. Repete, Tomás, que agora já estava quase chorando. E essa conversa de põe o pé aqui, eu consigo, moço. Põe o pé aqui, eu consigo, moço. Põe o pé aqui, eu consigo. Parece que não acabar nunca. O moço já não sabia mais o que fazer. O Tomás está muito, mas muito alto mesmo. E quanto mais alto a gente sobe numa árvore, mais finos vão ficando os galhos. Então o moço não podia subir mais, porque corria o risco de quebrar o galho. Então o moço decide descer e chamar quem? Mamãe. A mamãe. A mamãe nem subiu. A mamãe só estava lá embaixo. Boa! Chamar o especialista de lugares altos, de quando pega fogo, de quando alguma coisa está muito perigosa. Chamar quem? Bombeiros. Então, para quem ainda não desenhou, talvez essa é a dica do desenho. Para quem o Tomás pode ir sem estar pelo bombeiro. Uma dica, mas não precisa ser isso, porque ainda tem mais história para acontecer. Quando o moço começou a descer, no meio do caminho, alguém começou a subir. Quem? Não deu tempo ainda. Mamãe só tá no telefone. Peraí. A Valentina. Parece que a mãe ia deixar a Valentina subir? Quem? O Geraldo. Não também. A Fernanda. Não também. A mamãe ligou pra pessoa que ela sempre liga quando ela tá com algum problema. O papai. Então o moço, que era um estranho, começou a descer e no meio da descida, quem estava subindo? O papai. Aí ele falou: opa, tudo bem? Ele: opa! Se encontraram no meio do caminho da árvore e o papai continuou subindo. O pai do Tomás chegou assim, esbaforido. Por quê? Porque do jeito que a mãe falou no telefone, ele achou que tinha acontecido uma coisa muito terrível com o Tomás. Quando ele chegou lá, ele viu que era grave, mas que o Tomás estava bem. Era perigoso, mas estava bem. O Tomás estava vivo, estava tudo bem com o Tomás. Mas a mamãe estava muito desesperada. Então, quando o papai chegou, a mamãe colou assim no papai, grudou assim na camisa dele e falou: sobe! Sobe lá! Presta a mão no seu filho! O nosso filho é garoto! A mamãe balançava o papai pela camiseta e quase que ela arremessa o papai lá na árvore. Então, só com o balanceio que a mamãe fez, o papai já ficou todo descabelado. Aí, quando ele desagarrou dela, ele foi subir. E o papai subiu. O papai era um pouquinho mais magro um pouquinho mais magrelo do que aquele moço. Então o papai subiu um pouco mais alto. Mas quando o galho fez crack, opa, não posso subir mais que isso. Então o papai parou lá no topo da árvore, mas ainda estava a uns 2 galhos distante do Tomás.
O papai não conseguiu. O papai não conseguiu subir até o Tomás, mas subiu mais perto. O papai do Tomás olhou para o filho e lá de cima daquela árvore, com aquela voz de papai, o papai deu a ordem. Estou esperando silêncio. Mas a ordem do papai foi uma ordem carinhosa, porque ele primeiro estava tentando acalmar o Tomás. Afinal de contas, a mamãe já estava nervosa lá embaixo. Se a mamãe que estava lá embaixo, seguríssima, com o pé no chão, estava nervosa daquele jeito, imagina o Tomás que estava lá em cima no perigo, né? Então o papai respirou fundo. Calma, respira. Porque o papai sabia que se ele falasse nervoso com o Tomás, poderia ser pior. Então ele falou com muita calma. Ele até brincou. Olha o que ele disse. Puxa, filho! Ainda bem que você me esperou pra gente poder descer junto. Tá bom, né? Que ele esperou. Ele tava com... Mas o papai brincou. Puxa, filho! Ainda bem que você me esperou pra gente descer junto. O Tomás, que até aquela hora tava assim, agarrado na árvore e com os olhos fechados, ele... Parecia um sonho. Pai! O Tomás abriu os olhos. Vamos lá, filho! Põe o pé direito nesse galho aqui, põe o pé esquerdo nesse galho aqui. Tô com medo, pai! Filho, escuta com atenção. Ó, põe o pé direito nesse galho aqui, põe o pé esquerdo nesse galho aqui. Não consigo, pai! Filho, escuta com atenção. Põe o pé direito aqui, põe o pé direito... Não consigo! Põe o pé direito, põe o pé direito... Aquela hora, o papai já tinha explicado várias vezes. Mas a resposta era sempre... Não. E aí? Filho, escuta com atenção. Não precisa ficar com medo. Filho, eu sou seu pai. Eu te pego se você escorregar. Vai! Desabraça essa árvore. Você tá abraçando ela faz tempo, coitada. Ela tá sufocada. Desabraça essa árvore. Põe o pé direito nesse cara aqui. Põe o pé esquerdo nesse cara aqui. E se você desequilibrar, você pula em mim. E o Tomás falou? Eu consigo. Não falou nada. Ele simplesmente... Eu vou desenhar amanhã. Ele simplesmente pulou no colo do papai. Meu papai caiu. E o papai agarrou forte o Tomás. E na sua caixa colorida, o Tomás guardou o quê? O nome da história. Como é o nome da história? Duas folhas secas. O Tomás guardou 2 folhas secas. Por quê? Porque no meio do caminho, o papai, que estava com o cabelo todo bagunçado quando a mamãe chacoalhou ele, no meio do caminho algumas folhas prenderam no cabelo do papai. E então, quando o papai estava agarradinho no Tomás, o Tomás pegou aquelas folhas do cabelo do papai. E como lembrança para ele nunca mais esquecer do que aconteceu com ele, ele guardou na caixa do sentimento as 2 folhas secas. Olha o braço do papai esticado e o Tomás pulando sem medo de ser feliz no colo do papai. Confiante. E olha que bacana, todo mundo olhando lá de baixo, o Tomás e o papai na árvore. Eu vou passar mostrando.
Na verdade, na árvore é o moço, que é o estranho. E o papai tá chegando correndo. E a mamãe tá lá desesperada junto com o Geraldo e com a Valentina. Esse é o moço, olha, esse é o papai. Esse é o papai, chegando correndo. Qual que é o papai? Esse aqui. E esse é o moço quando tava tentando convencer o Tomás. Ó. Parece o pai do Geraldo. Não, mas o papai é aqui, ó. Esse aqui é o moço. Agora pode. Pode. Pode desenhar o papai lá em cima da árvore? Pode. O moço aqui. Ele é um estranho que passava e viu o desespero da mamãe. Aí ele tentou ajudar. Não ajudou muito, não. Ué, esse é o Geraldo, essa é a irmã do Tomás, a Valentina. Não, mas onde estava o pé dele aqui, ó? O papai conseguiu subir até aqui. Por isso que o Tomás teve coragem de se jogar. Ele teve chance. Muito bem! Palmas para a história de hoje! Oi. Oi. Qual delas? Eu vou desenhar. Vai ficar? Olha essa daqui. Não, essa é outra história. Vai ficar? Uma vez eu peguei. Essa você tem no seu caderno. A mamãe. Essa? Eu fiz o tomatinho desesperado. Cadê? O papai tá onde tá o quê? Vai ter, o papai tá aqui. O papai tá falando. Não, o papai não tá na árvore. Isso aqui é quando o moço subiu. Ó, O pai foi depois. O papai subiu um pouco mais. Por isso que o Tomás teve coragem de se jogar. O papai subiu até o próximo lugar, tipo aqui, isso. Agora veja o moço, ó. O moço aqui, o papai vindo correndo. Quando o moço desceu, o papai foi subindo. Deixa eu ver. Sentou em 5, 4, 3, 2, 1. Essa é a próxima história. Bom, vocês com certeza perceberam um sentimento lá na primeira imagem. Quando o Tomás estava agarradinho no galho, vocês têm no material de vocês também essa imagem. Na página 29, né? O Tomás agarradinho, com a boca assim. Antônio, geralmente quando a gente tá assim, quer dizer que a gente tá com o quê? Muito medo. Só que esse sentimento... É verdade, se eu tô batendo os dentes pode ser de frio, né? Esse sentimento medo, ele é um sentimento agradável ou desagradável? Ele é desagradável, é ruim sentir medo, né? Ele é desagradável, toma seta pra baixo. Porém, Catarina, apesar de o medo ser um sentimento desagradável, Antônio, Paola, ele é um sentimento importante ou sem importância? Importante. Por que o medo é importante? Porque eu caí daqui e queria assustar esse medo. Porque senão a gente pode fazer coisa muito perigosa. Se o Tomás tivesse sentido medo... Eu ia cair de uma árvore e quebrar minhas costelas. Se o Tomás, Paola, não tivesse subido na árvore sem sentir medo, Eu teria morrido. ele teria subido, porém talvez subido menos. O Tomás subiu muito na árvore porque ele não sentiu, mas quando ele estava lá em cima, Medo. a história mudou. Lembra quando ele olhou para cima e achou a árvore até tranquila? A árvore nem parecia tão grande. Mas depois que ele foi subindo e ele olhou lá de cima, o que aconteceu? Aí a coisa mudou. A mamãe estava do tamanho de uma formiga. Então veja, às vezes a gente não sente medo e faz coisas perigosas. Então é importante sentir medo? Sim. É importante ter medo de cobra? Sim. Medo de aranha? Sim. Medo de escorpião? Sim. Sim. Porque senão você se coloca em perigo. E a pessoa, olha que escorpião bonitinho, vou brincar com você. Não. Olha o leão! Você vai lá no zoológico, o leão tá lá na jaula. Olha o leão, que bonitinho! Enfia o braço dentro da jaula. Então, assim, o
medo é um sentimento muito importante. Só que a gente tem, às vezes, medo de coisas que são bobas. Eu não tenho medo de aranha. E tudo bem. Levanta a mão, quem tem medo do escuro? O escuro, ele vai te fazer mal? O escuro é um monstro que vai te engolir? O escuro é só ausência de luz. Mas a gente às vezes tem medo dele, né? Eu tenho medo do escuro. Eu não. Então tem medo que a gente tem e com o tempo vai passando. Vocês vão perceber que com o tempo o escuro já não vai te dar mais medo. E você vai ter coragem de andar no escuro. Eu ando no escuro. Ou seja, o Tomás estava com muito medo de descer. E ele não sabia voar. Se ele soubesse voar, ele não teria medo, mas ele não sabe voar. Mas, quando alguém que ele alguém que ele confia muito, chegou, ele teve um novo sentimento. O medo se transformou em... Alegria. Não, confiança é o que ele sente no papai, na mamãe, nas pessoas que são importantes para ele. Só um minuto, presta atenção, já te falo, Antônio. Veja, o Tomás precisou sentir uma coisa diferente para conseguir pular no colo do papai. Qual foi o sentimento? Quem falou? Muito bem, dona Yancy, no final da aula. Se o Tomás teve medo, quando ele viu o papai, ele sentiu esse sentimento super agradável. Esse sentimento agradável chamado coragem. Quem aqui já sentiu coragem? Eu. Tá vendo? Então, pode. E, gente, a coragem é um sentimento agradável e muito importante. Sabe por quê? Porque acordar cedo para vir para a escola tem que ter coragem. Fazer atividade sem reclamar, sem ficar com preguiça, tem que ter Coragem. pintar bem bonito, colorido, com coragem. Fazer a tarefa em casa, tem que fazer com coragem. Ou vocês vão ficar com medo de, ai, eu não sei, eu não consigo, ai, eu não sei, eu não consigo. Tem que ter confiança e Levanta a mão, quem é corajoso? Aluno corajoso, mesmo que esteja desanimado, mesmo que esteja com medo, ai, tô com medo de fazer essa prova, tô com medo de fazer essa atividade, acho que tá muito difícil. Não, você lembra da coragem, da confiança. Eu vou confiar que isso eu aprendi, que minha mãe ensinou, e eu vou fazer do melhor jeito possível. Coragem! Combinado? Olha. Legal. Fala. Mas é que essa seta era para falar sobre o medo. O medo dá muito medo. A seta para cima, a coragem. Mas veja, o Tomás teve uma oportunidade. O moço, Catarina, Rafa, o moço foi o primeiro que apareceu para ajudar o Tomás. Não foi, Antônio? E o moço não falou? Tomás, pisa aqui, vai descer. Não falou? E o Tomás fez? Por que o Tomás não fez? Porque é um estranho. A gente consegue ter confiança em uma pessoa estranha? E nem deve. Lição do dia, gente. Eu posso confiar em um estranho? Se você não conhece, não confia. Se alguém te oferece uma coisa, e aí, garota? Às vezes você está afastado do papai e da mamãe. Sei lá, você está no shopping, mamãe foi ver alguma coisa e você se afastou. Você ficou ali, por ali. E um estranho vem e fala, olha, toma uma balinha. Ó, vem cá que eu quero te dar um docinho. Ó, vem ver aqui um brinquedo legal que eu quero te dar. Você não conhece aquela pessoa. Você vai? Ao invés de fazer isso, você vai fazer o quê? Eu vou falar, não obrigado, eu já tô satisfeita. E se ele te agarrar e querer te arrastar? Eu chuto a cara dele. Você tem que gritar. Tem que gritar. Socorro! Ou uma pessoa estranha está te oferecendo uma coisa. Você tem que desconfiar.
de ter veneno. Desconfiar é não ter confiança. Porque você vai confiar só em quem? Papai, mamãe, professores, as pessoas que você confia, que você conhece da escola. E aí você vai gritar, mamãe, papai, cadê você? E a mamãe fala, o que foi? E você fala, tinha um moço estranho querendo me dar presente, querendo me dar bala, me dar chocolate. A mamãe vai falar assim, opa, porque é perigoso. Então veja, tem que ter medo do estranho? Não tem que ter medo de qualquer estranho. Não é porque agora você vai passar por algum lugar e tem algum estranho e você vai ficar com medo. Não é isso. Mas se o estranho te oferecer uma coisa esquisita e você não conhece ele, você tem que ter medo sim. E você tem que ter medo e tem que ter coragem de gritar e correr para pai e para mãe, certo? Só um minuto, a Helena primeiro. Fala, Helena. Lá na Disney, quando eu fui lá, tinha um pai procurando o filho. Olha aí, perdeu uma criança. E a minha mãe falou, quando alguém quiser te oferecer alguma coisa, quiser te pegar, ela falou pra mim gritar. Gritar e correr para um adulto que você conheça. Fala, Paola. Se um estranho me fez, eu fosse assim, sim, eu vou correr. Mas na verdade, não é se ele te ver, é se ele te oferecer alguma coisa. Ou se ele quiser te levar para algum lugar, certo? Agora, Maria, Alice vai falar. Um dia eu Vamos tava ouvir. no shopping com a Maria Rita e com a minha outra prima e com a minha tia. Aham. A gente viu um menino louco fazendo assim. Não, mas ele tudo bem. Ele só tá brincando. Preste atenção. Eu não tô falando que vocês têm que ter medo de tudo. Você vai ter medo de uma criança que tá na cadeira de roda? Você vai ter medo de uma criança que às vezes tem um corpo meio torto porque tem alguma deficiência? Vai ter medo? Não. Você vai ter medo de uma pessoa que ela é muito diferente de você? Você vai ter medo de alguém que passou perto de você e ela é muito alta, ou muito magra, ou muito baixa, ou muito gorda, ou tem a pele muito diferente de você, ou o cabelo arrepiado diferente de você, ou o cabelo enrolado? Vai ter medo? Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que a gente tem que ter medo se uma pessoa estranha quiser te convencer a ganhar alguma coisa, a querer te dar um brinquedo, um presente, um docinho, alguma coisa, e você tá sem seu pai e sua mãe, você tem que desconfiar. Agora, se o papai e a mamãe ali tá junto, e às vezes o papai e a mamãe conhecem aquela pessoa, ela é estranha pra você, mas ela conhece. E às vezes a pessoa que é estranha pra você tá ali com o papai e com a mamãe e tá comendo alguma coisa e te oferece. Aí você olha pro papai e a mamãe, seu mamãe e o papai falam assim, pode pegar? Aí você pega. É diferente, não é? Então tá bom. Agora a Catarina vai falar. Já falou, Paola? Fala, Catarina. A minha irmã, ela já viu lá na casa uma pessoa bêbada querendo pegar ela. Daí ela tava com as amigas dela passeando. Daí lá no cisco, quando ela foi pegar uma coisa, ela viu uma pessoa bêbada querendo pegar ela. E o que ela fez? Deitou pra mamãe. Não, ela correu com a mãozinha com patinete. Garota esperta. Muito bem. Professor! Só um minuto. Antônio, depois você. Isa, Isa, não. quando eu ver um estranho e ele me oferecer alguma coisa, eu vou dar um chute na cara dele. Também não é pra Eu isso. ia dar mão de baixo. Eu não acho que você tem que ter violência. Não. Eu acho que você tem que correr, tá? Correr pro pai e pra mãe. Fala, Yara. A minha mãe falou que as pessoas que oferecem comida não podem aceitar, porque pode ter veneno e morrer. Se for uma pessoa estranha, né? Fala, Yara. Ah, não, Yara já falou. Fala, Helena Macedo. Por isso que é importante fazer aula de luta. Eu faço. Eu também. O Antônio faz. Só um minuto. Pode falar. Não é importante. Ó, vamos ouvir a colega. Eu estava na piscina com o meu irmão, com a minha amiga, com a Isabela. Daí, eu vi um homem querendo me pegar, correndo atrás de mim na piscina. Eu nadei pro outro lado. Fala, Bia. Se eu tivesse na praia e se alguém fosse oferecer alguma coisa e me pegar, eu ia tacar meu chinelo na cara dela. Às vezes não dá tempo nem de pensar. Só tem que correr e chamar pai e mãe. Fala, Cecília.
Posso falar? Só um minuto. Só faltou a Yancy, que estava levantando a mão. Pode falar, Luísa? Às vezes não dá tempo de chutar, só corre. Muito bem. Já, já, Paola. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma brincadeira bem divertida. Tá? Eu chamo ela de... Bateu o sino. Então, na próxima aula eu faço essa brincadeira. Fala, Paola. Não, mas se tá na sua casa, seu pai e sua mãe tá lá, eles te protegem. Não, se eles tiverem sair. Mas você vai ficar sozinha, não sabe? Tá vendo que o meu irmão já ficou sozinho? Criança não pode ficar sozinha. Mas eu fico sozinho em casa. A Luísa me contou que quando os pais dela vão lá no aeroporto, ela fica lá sozinha em casa. É bem rapidinho, né? Vamos ouvir a Paola que ela não terminou. Aí eu fui lá atrás, a minha bicicleta e eu fui lá pra rua. Tem algum vizinho que você conhece? Corre pra casa do vizinho. Eu vou correr pra casa do meu vizinho. Muito bem. Bom, palavra mágica. Tambor na mesa, momento mais esperado de expectativa. Eu vou escolher um desses nossos lindos fantochinhos, mascotinhos de raposa. Eu não sei de quem é quem, vou pegar um lá de trás e vamos ver de quem que é. Será? É meu! Tá brincando? Palmas pra Paola! O sorteio de hoje foi a raposinha. Então, quem vai levar o Tomás hoje vai ser a Paola. Que alegria! Pode pegar o Tomás, Paola? Muito bem! Se a Paola vai levar o Tomás, ela tem que levar o material de livre também, porque tem uma tarefinha pra fazer, tá? Eu mando o recado pro papai. Até a próxima aula de livre, gente! Material de livre, quem já terminou a atividade, pode deixar lá no balcão, tá? Lá atrás. Balcão do relógio. Do Colégio Lumière, vamos cantar, vamos juntos viver. Até a próxima aula de livre, gente! Me cobrem a brincadeira, tá? Que a gente vai fazer hoje. Me cobrem na próxima aula de livre pra gente começar com a brincadeira, combinado? Então tá bom. Uhul! Aí, Paola, você pode deixar o Tomás passar de mão em mão pra se despedirem, tá? Pra todo mundo dar um abraço de despedida. De quem será? Passa perguntando. Quem quer um abraço do Tomás? Levanta a mão que a Paola passa pra abraçar. Paola, você pode pedir pra pessoa estar sentada. Quem estiver sentado ganha abraço do Tomás. Isso. Oi. Vamos passar um remédio, tá? Não, aqui tá atrás. Vamos escrever por dentro e por dentro. Pedir de sonhar. Bem-vindo, bem-vinda. Nessa manhã tão linda, vamos viver a nossa história com coragem e glória. Todos vão abraçar o Tomás. Aguarda sentado. A Paola vai levar para quem estiver sentado.